Seja bem-vindo ao meu canal, Vibrando Sabedoria, um espaço onde a sabedoria vibra em alta frequência e os mistérios do universo são revelados para aqueles que estão prontos para enxergar além do óbvio. Já sentiu como se algo estivesse sugando sua energia sem explicação? Como se, mesmo depois de uma noite de sono, o cansaço permanecesse ali, pesado, quase grudado na pele, ou aquela sensação estranha de desânimo, como se algo invisível estivesse te puxando para baixo, sem motivo aparente. Se isso soa familiar, saiba que não é coisa da sua cabeça. Há forças ao seu redor que podem estar drenando sua vibração, esgotando sua mente e seu corpo, sem que você perceba. E o pior, isso pode estar acontecendo agora mesmo, enquanto você lê estas palavras. A vida já é desafiadora o suficiente para que ainda precisemos carregar pesos que nem são nossos. Mas é exatamente isso que acontece quando nos cercamos de ambientes carregados, pessoas negativas e hábitos que, pouco a pouco, nos enfraquecem. O problema é que quase ninguém fala sobre isso. A maioria segue um dia sem perceber que cada pensamento, cada palavra e cada escolha podem estar alimentando esse ciclo de exaustão. E assim, seguimos, nos perguntando por que nos sentimos tão sobrecarregados, sem saber que estamos sendo sugados por coisas que parecem inofensivas, mas que destroem nossa energia em silêncio. Mas e se houvesse uma forma de reverter isso? E se fosse possível recuperar sua força vital, cortar esses laços invisíveis e restaurar sua vibração? A verdade é que existe um caminho, mas primeiro, você precisa enxergar o que está te enfraquecendo. Existem 7 coisas que diminuem sua vibração mais rápido do que qualquer outra. E algumas delas podem estar presentes na sua vida agora mesmo. E acredite, quanto mais tempo elas permanecerem, maior será o impacto. Então preste atenção, porque depois de descobrir isso, você nunca mais verá sua energia da mesma forma. Há algo silencioso, sorrateiro e implacável que rouba a vitalidade sem que a maioria perceba. São os drenadores de energia, forças ocultas que se infiltram na rotina, sugando cada fragmento de ânimo até restar apenas cansaço e confusão. Muitas vezes, a pessoa se sente exausta sem motivo aparente, sem saber que foi vítima dessas armadilhas sutis. A vida se torna um ciclo de estafa e irritação, sem nunca entender a verdadeira causa. Mas a verdade é que nada disso acontece por acaso. Há elementos ocultos, atuando nos bastidores, que drenam a energia vital de maneira quase imperceptível. Já percebeu como em certos dias, mesmo sem realizar esforço físico, o corpo parece mais pesado? Como se algo invisível estivesse roubando toda a disposição. Isso acontece porque esses drenadores operam de várias formas. Ambientes tóxicos que sobrecarregam o campo energético, pessoas negativas que sugam sua paz, pensamentos destrutivos que sabotam sua vibração. E a pior parte: quanto mais tempo se permanece exposto a essas influências, mais difícil se torna romper esse ciclo. O desgaste não é apenas emocional, ele se reflete no corpo, nas decisões e até na saúde. É por isso que se torna essencial reconhecer essas forças antes que seja tarde. Como um ladrão silencioso, esses fatores não se anunciam, mas suas consequências são devastadoras. Ignorar esse fenômeno não o impede de acontecer e, na verdade, só fortalece sua influência. A consciência é o primeiro passo para recuperar o controle. Quando se aprende a identificar esses elementos, surge a chance de restaurar a energia, elevar a vibração e se libertar desse jogo invisível. Mas atenção! Há um detalhe que pouca gente percebe e que pode estar arrastando você para um estado energético ainda mais caótico. Nem sempre é o que se vê que afeta, mas o que se sente. Já entrou em um lugar e, sem explicação, sentiu um peso no ar? Como se algo invisível estivesse drenando sua energia? Ambientes tóxicos são assim, silenciosos, mas devastadores. Podem ser casas carregadas de conflitos não resolvidos, locais de trabalho onde reina a tensão, ou até mesmo lugares públicos onde a energia das pessoas se mistura de forma caótica. Esses espaços acumulam vibrações de estresse, medo e negatividade, criando um campo denso que influencia diretamente o estado emocional e mental de quem os frequenta. O impacto é real e profundo. Uma sala onde acontecem discussões frequentes retém essa energia, tornando-se um verdadeiro ímã para sentimentos de irritação e fadiga. Um escritório repleto de competitividade tóxica pode sugar a criatividade e a motivação, deixando a mente esgotada sem que se perceba.
E até mesmo locais aparentemente inofensivos, como shoppings lotados ou transportes públicos superlotados, podem se tornar fontes de exaustão, pois a energia de dezenas de pessoas se entrelaça, criando um caos invisível. Quanto mais tempo se permanece nesses ambientes, mais difícil se torna manter a própria energia intacta. O segredo? Consciência e proteção energética. Se precisar estar em um local carregado, ancore-se em algo positivo. Leve um objeto que traga boas lembranças. Pratique respiração profunda para fortalecer seu campo energético ou visualize uma luz ao redor do seu corpo. Pequenos gestos como abrir janelas, acender um incenso ou até colocar uma música de alta vibração ajudam a transmutar a energia ao redor. Mas, por mais que essas estratégias sejam úteis, há algo ainda mais perigoso do que um ambiente tóxico. Algo que pode estar ao seu lado agora, sugando sua energia sem que você perceba. Elas podem estar em qualquer lugar, no trabalho, na família, entre os amigos. Pessoas negativas são como buracos negros emocionais, sugando a energia alheia com reclamações constantes, fofocas destrutivas e discursos carregados de medo. E o pior, muitas vezes, essa drenagem acontece de forma sutil, sem que a vítima perceba que está sendo afetada. No início, parece apenas uma conversa normal, mas aos poucos, a vibração cai, a mente fica sobrecarregada e um cansaço inexplicável se instala. Conviver com essas pessoas sem estabelecer limites é um passaporte para a exaustão. A ciência energética explica: cada pessoa carrega um campo vibracional, e ao interagir com alguém, essas energias se misturam. Se a outra pessoa vive em um estado de pessimismo, seu campo energético começa a se alinhar com essa frequência mais baixa. O resultado? Sensação de desânimo, ansiedade e até mesmo dúvidas sobre o próprio caminho. Reclamadores compulsivos, manipuladores emocionais e aqueles que sempre trazem problemas sem nunca buscar soluções são verdadeiros ladrões de força vital. Quanto mais tempo se passa ao lado deles, mais drenado se fica. E o mais preocupante, muitas vezes, essas pessoas nem percebem o que estão fazendo. A melhor defesa é a consciência e o distanciamento estratégico. Se não for possível cortar contato, aprenda a limitar o tempo e a intensidade das interações. Responda menos, evite se envolver emocionalmente nos dramas alheios e, se necessário, use técnicas de proteção energética, como imaginar um escudo de luz ao seu redor antes de encontros desgastantes. Outra tática poderosa é neutralizar a negatividade com leveza e mude de assunto. Insira um comentário positivo ou simplesmente se afaste educadamente. Mas atenção, não são apenas pessoas que podem drenar sua energia. Às vezes, até aquilo que você consome pode estar silenciosamente sabotando sua vibração. O que se coloca no prato não afeta apenas o corpo, mas também a vibração energética. Alimentos processados, carregados de químicos artificiais, conservantes e açúcares refinados, não apenas enfraquecem o organismo, mas também drenam a força vital. O mesmo acontece com o álcool, cigarro e excesso de cafeína. Eles podem até proporcionar um alívio momentâneo, mas no fundo desestabilizam o campo energético, deixando a mente mais vulnerável ao cansaço e à negatividade. Comer sem consciência é como alimentar a própria exaustão sem perceber. Já notou como alguns alimentos deixam a mente mais leve e o corpo mais disposto, enquanto outros causam uma sensação de peso e lentidão? Isso não é coincidência. Frutas frescas, vegetais crus, grãos integrais e alimentos naturais possuem uma frequência elevada, pois carregam a energia da terra. Por outro lado, comidas altamente industrializadas possuem uma vibração densa, esgotando não apenas o físico, mas também o emocional. Da próxima vez que sentir cansaço sem explicação, observe o que foi consumido nas últimas horas. O alimento pode ser um remédio ou um veneno silencioso. A mudança não precisa ser radical, mas estratégica. Reduzir gradualmente o consumo de alimentos ultraprocessados e investir em opções mais naturais já faz uma grande diferença. Priorizar comidas vivas e ricas em nutrientes ajuda a elevar a vibração e restaurar a energia perdida. Pequenos hábitos como beber mais água, evitar exageros em açúcares e substituir lanches artificiais por opções mais saudáveis podem transformar não apenas a disposição, mas a clareza mental. Mas mesmo com a alimentação equilibrada, há algo que pode anular todo esse esforço: os próprios pensamentos. E se eles forem negativos,
podem ser ainda mais perigosos do que qualquer substância. A mente é como um transmissor de frequência. Aquilo que se pensa, cria-se. Pensamentos negativos não são apenas ideias passageiras, eles moldam a realidade, influenciam as emoções e, principalmente, drenam a energia vital. O problema é que, muitas vezes, essa sabotagem ocorre de forma automática. A pessoa se critica, se compara, se enche de dúvidas e, sem perceber, está afundando em uma vibração de medo e escassez. Cada pensamento repetitivo de insegurança ou fracasso reforça padrões destrutivos que aprisionam e limitam. Imagine um rádio sintonizado em uma estação cheia de estática e ruídos desagradáveis. Agora, pense que essa frequência é alimentada por pensamentos como "eu não sou bom o suficiente", "isso nunca dá certo para mim" ou "as coisas sempre dão errado". A energia mental gasta nesse ciclo de autossabotagem é gigantesca, deixando a mente exausta e o corpo sobrecarregado. Por outro lado, quando se aprende a mudar a sintonia para pensamentos mais elevados, como gratidão, possibilidades e crescimento, a vibração começa a se transformar. Pequenas mudanças no diálogo interno podem ter um impacto profundo. Uma técnica poderosa para combater esses padrões é a substituição consciente. Sempre que surgir um pensamento negativo, reformule-o imediatamente. Em vez de pensar, "isso é difícil demais", experimente, "eu estou aprendendo e ficando mais forte a cada dia". Outra prática eficaz é o uso de afirmações positivas diárias, como "minha energia está protegida e minha mente está em equilíbrio". O cérebro se reprograma através da repetição. E quanto mais se alimenta a mente com frases fortalecedoras, mais natural isso se torna. Mas nem só de pensamento se constrói uma vibração saudável. O que se consome digitalmente também pode estar silenciosamente sabotando sua energia. O que se assiste, lê e escuta diariamente tem um impacto direto na vibração energética. O consumo digital descontrolado é um dos drenadores de energia mais sorrateiros, pois age lentamente, sem que a pessoa perceba. Notícias carregadas de tragédias, conteúdos violentos e discussões tóxicas nas redes sociais não apenas alimentam a mente com caos, mas também reprogramam o subconsciente para viver em estado de alerta e ansiedade. A mente se sobrecarrega, a atenção se dispersa e, no final do dia, a sensação é de cansaço mental extremo, mesmo sem ter feito nada fisicamente exaustivo. Já aconteceu de entrar em uma rede social só para dar uma olhadinha e, quando percebeu, haviam se passado horas, deixando uma sensação de esgotamento? Isso acontece porque o consumo digital excessivo rouba o foco e fragmenta a energia. O cérebro fica viciado em pequenas doses de dopamina geradas pelo excesso de informações rápidas, tornando cada vez mais difícil manter a concentração e a clareza mental. Além disso, interações digitais carregadas de pessimismo ou discussões acaloradas têm o mesmo efeito energético de um ambiente tóxico, drenando a vitalidade silenciosamente. A saída não é abandonar a tecnologia, mas usá-la de forma consciente. Reduzir o tempo de exposição a conteúdos negativos, estabelecer momentos de detox digital e filtrar as informações que entram na mente são passos essenciais para restaurar a energia mental. Seguir perfis que agregam valor, consumir conteúdos educativos e criar períodos do dia sem telas ajudam a elevar a vibração e recuperar a clareza. No entanto, existe um fator ainda mais profundo que pode estar segurando sua energia no passado, impedindo sua evolução. Algumas memórias não vivem apenas na mente, mas no campo energético. Traumas não resolvidos, relacionamentos antigos e mágoas acumuladas criam laços invisíveis que continuam drenando energia, mesmo depois de anos. O passado pode ser um cárcere emocional quando se insiste em reviver dores antigas ou alimentar ressentimentos. E o pior, quanto mais forte o apego, mais difícil se torna seguir em frente. A energia estagnada se transforma em peso, limitando novas experiências e enfraquecendo a vibração pessoal. Já percebeu como algumas lembranças vêm à tona e, de repente, o humor muda? Como um simples pensamento pode trazer uma carga emocional intensa, deixando o dia mais pesado? Isso acontece porque emoções são como fios energéticos. Se ainda existe conexão com um evento negativo do passado, essa energia continua ativa. Muitas vezes, a pessoa já se afastou fisicamente de uma situação ou de alguém.
mas energeticamente ainda está presa, revivendo os mesmos padrões e sentindo os mesmos impactos. É como tentar caminhar para frente com correntes invisíveis segurando os pés. Liberar o passado não significa ignorá-lo, mas sim ressignificá-lo. Técnicas como a escrita terapêutica, onde se coloca no papel tudo o que precisa ser expresso, ajudam a soltar essas amarras. Práticas de meditação e visualização também são eficazes para cortar laços energéticos que já não fazem sentido. Outra ferramenta poderosa é o perdão, não como um presente para os outros, mas como um ato de libertação pessoal. Mas, mesmo depois de soltar o passado, há algo ainda mais sutil que pode estar sabotando sua vibração sem que você perceba. As palavras que você usa todos os dias. Palavras são mais do que sons saindo da boca. Elas carregam vibração, influenciam a mente e moldam a realidade. Tudo o que se diz tem impacto direto na energia pessoal, seja para fortalecer ou enfraquecer. Reclamar constantemente, espalhar fofocas ou falar mal de si mesmo cria um campo de baixa frequência que atrai mais do mesmo. É como lançar sementes no solo. Aquilo que se planta, cresce. Se a conversa diária é repleta de negatividade, o ambiente ao redor inevitavelmente se torna mais pesado e desgastante. Já notou como certas pessoas parecem sempre rodeadas por problemas? Muitas vezes, isso não acontece por azar, mas porque vivem verbalizando dificuldades, reforçando padrões de escassez e sofrimento. Quando alguém diz repetidamente, "Eu nunca tenho sorte", "Tudo dá errado para mim", ou "Eu sou azarado", está programando a mente e o campo energético para manifestar exatamente isso. O contrário também é verdadeiro. Palavras positivas geram energia positiva. Quando se fala em crescimento, possibilidades e gratidão, a vibração se eleva naturalmente. A mudança começa com consciência. Observar o que se diz no dia a dia e substituir padrões negativos por afirmações fortalecedoras faz toda a diferença. Em vez de reclamar do que está ruim, experimente verbalizar soluções. Troque o "não consigo" por "eu estou aprendendo". O "minha vida é difícil", por "estou construindo algo melhor". Pequenos ajustes no vocabulário transformam a energia pessoal. Mas mesmo cuidando das palavras, ainda existe um último passo essencial para realmente manter uma vibração elevada: proteger a própria energia de todas essas influências. Tomar consciência dos drenadores de energia é o primeiro passo, mas saber como se proteger deles é o que realmente transforma a vibração. Afinal, mesmo eliminando ambientes tóxicos, pessoas negativas e pensamentos sabotadores, o mundo ainda está cheio de influências que podem sugar a força vital. Por isso, fortalecer o campo energético é essencial para manter o equilíbrio e evitar que essas forças externas afetem a mente e o corpo. Proteção energética não é algo místico, é uma necessidade para quem deseja viver com mais clareza, disposição e paz. Existem diversas formas de blindar a energia contra influências externas. Práticas como a meditação ajudam a fortalecer a vibração pessoal, criando uma barreira natural contra cargas negativas. Banhos de sal grosso ou ervas, usados há séculos em diversas culturas, auxiliam na limpeza energética e na renovação da vitalidade. Técnicas simples como a respiração profunda e a visualização de um escudo de luz ao redor do corpo também são extremamente eficazes para impedir que energias densas se instalem. Tudo isso atua como um filtro, evitando que a negatividade do mundo afete diretamente o campo pessoal. Mas a maior proteção vem de dentro. Estabelecer limites claros, escolher conscientemente com quem e com o que se conecta e manter o foco naquilo que fortalece são atitudes que blindam a energia mais do que qualquer outra técnica. Afinal, uma vibração elevada repele naturalmente tudo o que não está em sintonia. Quando se aprende a cuidar da própria energia, a vida flui de forma mais leve e harmônica. Agora, sabendo de tudo isso, resta uma questão. Você sabe quais são os piores elementos que destroem sua vibração mais rápido do que qualquer outra coisa? Agora que você sabe o que realmente está drenando sua energia, só resta uma pergunta: até quando você vai permitir que isso continue? Porque a verdade é que, se nada mudar, essas influências vão continuar sugando sua vitalidade, deixando sua mente sobrecarregada e impedindo que você alcance todo o seu potencial. E o mais perigoso disso tudo? A maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber o que está acontecendo. Elas continuam convivendo com pessoas negativas,
se expondo a ambientes tóxicos, alimentando pensamentos destrutivos e, no fim, acabam se acostumando com o cansaço como se fosse algo normal. Mas não é. Então, agora que você tem esse conhecimento nas mãos, o que vai fazer com ele? Vai continuar ignorando os sinais ou vai tomar uma atitude para proteger sua energia? Pequenas mudanças já fazem uma enorme diferença. Cortar o contato com aquilo que suga sua vibração, cuidar melhor da sua mente e do seu corpo, escolher com consciência o que você consome, tudo isso pode transformar a forma como você se sente no dia a dia. Mas a decisão final sempre será sua. Ninguém pode fazer isso por você. E antes de ir, me conta, qual dessas coisas mais está drenando sua energia hoje? Quero saber sua opinião nos comentários. E se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve no canal Vibrando Sabedoria e ativa as notificações, porque aqui você sempre vai encontrar mais formas de elevar sua vibração e se proteger dessas influências. Cuide da sua energia, porque ela é o seu bem mais precioso. Nos vemos no próximo vídeo.